E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver uma máquina chinesa capaz de gerar forças de até 1.900 vezes a gravidade da Terra, permitindo que os cientistas observem em minutos processos que levariam séculos para acontecer. Bill Gates colocou a alimentação de vez no debate tecnológico. Ele quer que nós, seres humanos, possamos nos alimentar de carne artificial. O surgimento dos neurodireitos, uma tentativa de proteger o cérebro humano à medida que as interfaces neurais, os chips na cabeça, deixam de ser ficção científica e passam a se tornar realidade. Produção em massa dos robôs humanoides na China está acelerada. A Agibot apresentou 5.000 unidades. E a robótica começa a se aproximar diretamente do corpo humano para poder ampliar as capacidades e repensar a nossa relação entre tecnologia e autonomia. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Aqui a gente fala muito sobre futuro, tecnologia e evolução, mas tem uma coisa que é bem curiosa: o nosso corpo continua seguindo as regras biológicas que são bem antigas, e uma delas é a calvície. Segundo os dados da OMS, metade dos homens vai enfrentar algum grau de queda capilar até os 50 anos, e em muitos casos os primeiros sinais aparecem antes dos 30 e se intensificam bastante por volta dos 35. Se você me acompanha já há mais tempo aqui no Realidade Impressionante, sabe que eu precisei fazer um transplante capilar, não é não? Mas você, se ainda não chegou nesse ponto, não precisa chegar. A tecnologia da Manual pode te ajudar nesse quesito aí. Muita gente percebe a queda de cabelo, mas adia o cuidado, vai empurrando ali para depois, como se ignorar o problema fosse fazê-lo desaparecer. Mas vai por mim. O que desaparece na verdade é o seu cabelo. E é aqui que entra a Manual, uma plataforma de saúde que simplifica o tratamento da calvície masculina de forma prática, segura e 100% online. Nada de filas, nada de meses esperando por uma consulta, nada de sair em farmácia sem orientação por aí procurando um remédio. Funciona assim: você acessa o site da Manual, responde a um questionário de saúde ali e um médico credenciado avalia o seu caso. E se houver recomendação, você recebe uma prescrição personalizada feita sob medida para você. Os medicamentos são preparados por farmácias parceiras e eles são enviados com um frete gratuito em uma caixa que é bem discreta para aquelas pessoas que têm vergonha de falar sobre isso aí. Durante todo o tratamento, você ainda tem acompanhamento clínico via WhatsApp para tirar as dúvidas e ajustar o cuidado quando for necessário. A Manual já ajudou mais de 500 mil homens e as fotos de antes e depois que você tem visto aparecendo na sua tela aí são reais, de clientes reais. Então, se 2026 começou com aquela meta clássica aí, se cuidar mais, essa é uma daquelas decisões que fazem a diferença no longo prazo. Acesse o site da Manual pelo meu link aqui na descrição, no comentário fixado, ou também pelo QR Code que está na sua tela. E na hora da compra, é só usar o cupom IMPRESSIONANTE para garantir 40% de desconto do seu primeiro pedido. Corre aí, me ajuda que eu te ajudo, hein? Durante anos, o transporte pesado elétrico parecia inviável, não por falta de motores, mas por falta de algo básico: o tempo. Porém, agora isso mudou. A Tesla divulgou imagens reais do Tesla Semi sendo carregado com uma potência máxima de 1,2 megawatts, um número que até pouco tempo atrás existia apenas em apresentação de slides. O vídeo mostra o caminhão conectado a um Megacharger enquanto a potência sobe gradualmente até um patamar quase 5 vezes superior aos carregadores mais rápidos de carros elétricos comuns que estão aqui na América do Norte. Para um caminhão com uma autonomia estimada em até 800 km e uma bateria que pode chegar até 850 kWh, isso significa recuperar grande parte da carga em menos de 1 hora. E na prática, o carregamento começa a se alinhar ao tempo real de descanso e logística de um ser humano, um caminhoneiro que trabalha com isso aí. O segredo está na arquitetura V4 da Tesla, projetado para trabalhar entre 400 e 1.000 volts, combinada com cabos de refrigeração líquida e conectores com controle térmico avançado. É engenharia pesada resolvendo um problema pesado. Infelizmente, a Tesla ainda não mostrou a curva completa de carregamento, ou seja, quanto tempo o Semi consegue sustentar essa potência máxima. Mas o recado já está dado: o maior gargalo do transporte elétrico de longa distância começou a cair. E quando o transporte muda, tudo o que ele carrega entra em discussão. Por exemplo, para o tio Bill Gates, o problema não está nos veículos, está nos nossos pratos. O empresário bilionário defende que a pecuária bovina tradicional
precisa ser substituída, principalmente em países ricos, por alternativas à base de plantas ou carne artificial, segundo ele. O motivo central é o metano, um gás que realmente tem um potencial de aquecimento bastante elevado, que é 86 vezes maior que o CO2 no curto prazo, claro. E segundo informam algumas pesquisas, ele é liberado principalmente pelo sistema digestivo dos bovinos. Eu sei, o tema é bem controverso e não expressa necessariamente a minha opinião nisso aqui, tá bom? Aqui eu sou apenas o portador da informação, lembre-se disso, não vai ficar me atacando nos comentários não, caramba. Segundo os dados citados por Bill Gates, as vacas respondem por cerca de 6% das emissões globais de metano. E sim, parece pouco, mas é um número significativo quando se pensa em escala planetária. Reduzir o rebanho significaria diminuir as emissões, além também sobre a pressão nas terras agrícolas, o uso de água e os impactos ambientais associados à criação extensiva. A aposta dele está em empresas como Impossible Foods e Beyond Meat, que usam as proteínas vegetais e os processos industriais para simular sabor. Agora nós vamos comer carne com sabor de carne, tá bom? Não vai ser mais carne de verdade. Caramba, até eu caí nessas coisinhas aí. É meme, né? Bom, vamos lá. Além também de simular a textura e a aparência da carne tradicional. Duvido que chegue a parecer com um churrasquinho que eu gosto tanto. Bill Gates afirma que essas alternativas podem ser muito mais sustentáveis e até um pouco mais saudáveis ao reduzir o colesterol e os impactos metabólicos. Mas a proposta divide bastante as opiniões. Países como o nosso, com forte economia agropecuária, veem a ideia como uma ameaça à segurança alimentar e à renda rural, enquanto os defensores apontam que o modelo atual está sob pressão climática crescente. O ponto central, claro, não é o consenso, é o fato de que a comida entrou oficialmente no debate tecnológico. E quando até a nossa alimentação passa a ser, entre aspas, tá bom, recriada, fica claro que não estamos apenas otimizando processos e automatizando muitas coisas. Estamos tentando redesenhar os limites físicos do nosso planeta, o que explica porque, do outro lado do mundo, cientistas decidiram brincar com algo ainda mais fundamental: a própria gravidade. Na Universidade de Zhejiang, no leste da China, uma máquina acaba de ultrapassar um limite que até pouco tempo atrás parecia algo teórico. Chamada de TIF 1900, essa centrífuga de hipergravidade é capaz de gerar força de até 1.900 vezes a gravidade da Terra. Para se ter uma noção da escala disso, uma máquina de lavar roupas comum atinge algo em torno de 2 toneladas G. Aqui nós estamos falando em quase 2.000 toneladas. E na prática, isso significa algo realmente impressionante: acelerar fenômenos naturais que levariam décadas para acontecer, ou até mesmo séculos, ou até milhares de anos, e isso condensado tudo em minutos ou horas de experimento. Meus amigos, o que antes exigia esperar o tempo agir, agora pode ser observado quase que instantaneamente. Um exemplo citado pelos próprios pesquisadores mostra o nível dessa simulação. Um modelo de barragem de apenas 3 metros de altura, quando submetido a 100 Gs, ele pode reproduzir o comportamento estrutural de uma barragem real de quase 300 metros. Falhas, deformações, colapsos ou até terremotos, tudo isso pode ser estudado em detalhes, sem riscos reais. Mas o uso da TIF 1900 vai muito além das grandes obras. A máquina também pode analisar como os trilhos de trem de alta velocidade entram em ressonância ao longo do tempo, como os poluentes se infiltram no solo durante milhares de anos, ou até mesmo como os materiais se degradam sob estresse extremo contínuo. Tudo isso acontece dentro de uma centrífuga robusta, que é semelhante àquelas usadas para treinar os pilotos militares em altas forças G, só que em uma escala completamente diferente. Aqui, o desafio não é apenas girar rápido, mas controlar o calor, vibração e a estabilidade em níveis absurdos. Para tornar tudo isso possível, os engenheiros precisaram criar um novo sistema avançado de controle térmico que é baseado em ambiente e vácuo, combinando tudo com refrigeração líquida e ventilação forçada. Sem isso, o atrito e a energia gerada simplesmente destruiriam o equipamento. Segundo o cientista-chefe do projeto, o objetivo é ambicioso: criar ambientes experimentais que variem de milissegundos a dezenas de milhares de anos e de escala atômica a quilômetros, e isso sob condições normais ou condições extremas de temperatura e pressão. Em outras palavras, a ciência chinesa não está apenas tentando entender o nosso mundo ou como é que ele é, ela está tentando recriar como o mundo se comporta ao longo do tempo, só que isso de forma muito mais rápida. E quando a ciência começa a acelerar o tempo, ela não está apenas testando materiais, está testando os próprios limites da intervenção humana na natureza. E esse mesmo princípio aí de acelerar os processos começa agora a ser aplicado também no nosso corpo, no corpo humano.
A robótica avançou quase que exclusivamente olhando para as fábricas, para as linhas de produção e a eficiência industrial. Mas agora, uma mudança silenciosa começa a acontecer. O corpo humano passou a ser parte central da equação tecnológica. E é nesse ponto que entra a ATDEV, uma empresa criada a partir de uma necessidade real. Um de seus fundadores utiliza a cadeira de rodas desde o seu nascimento. E foi justamente essa vivência que transformou um projeto acadêmico em algo muito maior: aplicar robótica e inteligência artificial diretamente à reabilitação física. O principal resultado desse esforço é o Reflex, um dispositivo robótico leve com um pouco mais de 2 kg que se acopla à perna do usuário para auxiliar na reabilitação ortopédica do joelho. Mas ele não funciona como uma máquina passiva, tá? O sistema combina sensores, monitoramento remoto e exercícios guiados por software, permitindo sessões muito mais longas e consistentes do que as realizadas apenas com um fisioterapeuta humano. Talvez o ponto mais importante dessa abordagem seja filosófico. Diferente da robótica industrial, aqui a máquina não substitui o ser humano, ela se adapta a ele. Ela aprende com seus limites, responde ao seu ritmo e amplia suas capacidades. A robótica deixa de ser um espetáculo, ela vira agora a extensão do nosso corpo. E quando a tecnologia começa a se integrar fisicamente a nós, seres humanos, surge uma pergunta inevitável: quem protege a mente quando o corpo já está conectado? Bem, a privacidade humana sempre esteve ligada ao corpo físico, à casa, às comunicações e aos dados pessoais. Mas agora, pela primeira vez na nossa história, surge uma nova fronteira que nunca precisou de proteção formal: o próprio cérebro, as nossas mentes. Com o avanço das neurotecnologias, interface cérebro-computador deixaram de ser ficção científica. Isso nós temos visto aqui no canal já há um bom tempo, não é? Hoje essa tecnologia já permite que pessoas paralisadas possam mover cursores, escreverem textos e interagirem com máquinas apenas usando seu pensamento. Outras pesquisas vão um tanto quanto além, decodificando padrões neurais ligados a emoções, intenções e até imagens mentais. O problema é que, ao mesmo tempo que essas tecnologias devolvem sim as capacidades perdidas, elas também criam um risco inédito. Pensamentos, impulsos e estados mentais se tornam dados passíveis de coleta, também de análise e de uso externo, o que é bem perigoso. E é nesse contexto que surgem os chamados neurodireitos, que basicamente é um conjunto de direitos humanos voltados à proteção da liberdade cognitiva, da nossa privacidade mental e também da integridade da identidade pessoal. A ideia é simples e ao mesmo tempo profunda. Ninguém deveria ter acesso, controle ou interferência sobre a atividade cerebral de uma outra pessoa sem consentimento absoluto. Esse debate está ainda engatinhando. Existem poucos projetos de lei nos congressos, inclusive no nosso, aqui no Brasil, que está tentando definir o que são os dados neurais, como eles devem ser protegidos e quais limites deveriam existir para o uso das neurotecnologias. Algumas propostas vão além e defendem que esses direitos sejam incorporados diretamente à Constituição, reconhecendo a mente humana como parte inviolável da personalidade. E o alerta não vem apenas do legislativo. Organizações internacionais, universidades e especialistas em ética apontam que os dados neurais são diferentes de qualquer outro tipo de informação sensível. Eles não revelam apenas o que nós fazemos, eles podem revelar o que nós somos, o que nós sentimos e até o que nós ainda não expressamos. Sem regulação clara, abre-se a possibilidade de um futuro em que as empresas, os governos ou sistemas automatizados tenham acesso direto ao último espaço verdadeiramente privado do ser humano. A urgência de neurodireitos não está em frear a tecnologia. Assim esperamos, porque a tecnologia é sim importante e traz muitos benefícios, mas ela está em impedir que o avanço técnico ultrapasse a autonomia mental antes que a nossa sociedade possa perceber. Porque, meus amigos, quando o cérebro vira um território explorável, não estamos mais falando apenas de inovação. Estamos falando de quem controla a mente de um mundo onde pensar deixa de ser invisível. Apesar de que os algoritmos já têm feito algo bem similar com nós, sem colocar nenhum chip na nossa cabeça, tá bom? Fique esperto com isso aí. Organizações internacionais como o OCDE, Unesco e a OEA já estão publicando recomendações, e países como o Chile e inclusive o nosso Brasil avançaram um pouco aí na legislação. O consenso entre os pesquisadores é bem claro: esperar os abusos acontecerem para depois regular pode ser tarde demais. E enquanto alguns países tentam proteger o cérebro, outros aceleram algo diferente, mas no mesmo sentido aí: a substituição física do trabalho humano. A Agibot acaba de atingir a marca de 5.000 robôs humanoides produzidos em massa, um número que muda completamente o tom da conversa. A empresa sediada em Lingyang, em Xangai, não está focada em demonstrações isoladas. Ela opera uma fábrica dedicada à coleta de dados do mundo real, onde os robôs treinam continuamente as tarefas comuns como dobrar roupas, limpar ambientes e manipular objetos delicados. Não são simulações, são cenários reais, repetidos milhares de vezes todos os dias.
Os modelos da empresa, como o Ryzen A1 e o Yangtze A2, possuem até 49 graus de liberdade, o que permite movimentos extremamente precisos, desde apertar parafusos até enfiar a linha numa agulha. Mas o diferencial não está apenas no corpo, está no método. A Agibot aposta em aprendizado orientado por dados físicos, algo que é essencial para transformar os robôs em trabalhadores confiáveis. Enquanto muitas empresas ainda estão tentando provar que os humanoides podem funcionar, a China está resolvendo uma outra questão: como escalar tudo isso. O foco inicial da Agibot não são casas ou ambientes imprevisíveis, mas setores estruturados como manufatura e logística, onde as tarefas são repetitivas, mensuráveis e economicamente justificáveis. Há também um fator demográfico por trás dessa aceleração. Com uma população envelhecendo rapidamente e escassez de mão de obra em diversas áreas, humanoides deixam de ser um luxo tecnológico e passam a ser uma necessidade estratégica para eles. A meta é clara: alcançar a eficiência próxima do ser humano com um custo que faça sentido econômico. O resultado é uma mudança silenciosa, porém profunda. A China não está apenas criando robôs melhores, ela está construindo uma cadeia de suprimentos completa para construir e também dar a manutenção nesses robôs humanoides, integrando controle de movimento, inteligência artificial e produção em larga escala. Aqui o robô deixa de ser vitrine tecnológica, ele vira peça da cadeia produtiva. E quando máquinas assumem as fábricas, as cozinhas e todo tipo de serviço, até a forma como nós nos deslocamos começa a mudar. Saca só isso aqui, ó. O discurso sobre o futuro da mobilidade girou em torno de uma promessa quase que utópica. Carros autônomos iriam aproximar as pessoas, reduzir os custos e tornar o transporte muito mais eficiente por meio de um compartilhamento. A ideia seria que nós chamaríamos um carro por aplicativo e compartilharíamos todas essas experiências aí. Mas a startup Plit surge indo exatamente na direção oposta. Com sede na Califórnia, eles apresentaram recentemente um táxi autônomo que não foi pensado para dividir as experiências. Ele foi projetado exatamente para eliminá-las. O veículo é dividido em 4 cápsulas completamente independentes, cada uma funcionando como um espaço privado sobre rodas. Não há contato visual, não há conversa forçada ou constrangimento social. Cada passageiro ocupa o seu próprio microambiente. O conceito é simples, mas é revelador. Mostra algo bem interessante aqui. Se a tecnologia permite otimizar os trajetos, por que não otimizar também o desconforto humano? As cápsulas contam com vidro unidirecional, isolamento acústico e controles individuais. Você sim vê o mundo lá fora, mas o mundo não te vê ali. E tem mais, se nem isso for desejado, telas internas oferecem entretenimento, trabalho ou distração completa. A Plit chama isso de privacidade modular, a capacidade de escolher o quanto você quer existir socialmente durante uma viagem. Quer companhia? Bem, se outra pessoa também quiser, a divisória pode ser abaixada. Quer silêncio absoluto? Basta manter tudo fechado. Até os assentos seguem essa lógica aí, com um design inspirado em gravidade zero, priorizando descanso e isolamento. E dá pra ver que esse projeto não fala apenas sobre mobilidade, ele fala sobre sociedade, sobre um mundo cada vez mais conectado e, ao mesmo tempo, cada vez mais fragmentado, onde a tecnologia não está sendo usada para nos unir, mas sim para cada vez mais fragmentar a sociedade. A tecnologia em si não é o problema, nós sabemos disso. Pouca gente ou quase ninguém deve gostar de enfrentar um busão lotado, cheio de gente se espremendo, cada freada do motorista um encosta no outro. Mas quando o transporte do futuro é desenhado para evitar interação, quando o controle está diretamente ligado ao isolamento e quando até o deslocamento cotidiano vira um espaço de fuga, talvez a pergunta muito mais importante, não seja para onde nós estamos indo, mas de quem nós estamos tentando nos afastar. Inclusive, quando nós estamos cercados de pessoas, cada um no seu celularzinho aí, estamos todo mundo junto aqui na mesma rodinha, mas não se falando, às vezes nem olhando no olho. O fato é claro, meus amigos, toda semana vemos avanços impressionantes e a mesma tecnologia que cria máquinas absurdas de gravidade, por exemplo, é também a que ajuda alguém voltar a andar, se mover e até viver melhor. Talvez o futuro não seja sobre máquinas substituindo pessoas, salvo algumas exceções, claro, mas sim sobre tecnologia sendo usada para, finalmente, favorecer a nossa vida, a vida do ser humano. Qual das inovações desse episódio aqui te deu mais esperança ou te deixou preocupado? Usa o campo de comentários aqui, assim você me ajuda, tá? O YouTube passa a divulgar mais o vídeo, as pessoas passam a interagir mais com ele e você recebe novos vídeos aqui do Realidade Impressionante. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Clica em uma das 2 opções que estão na sua tela e nós nos vemos no próximo, viu? Valeu, tchau, tchau.